Olá pessoal que acompanha a Rádio CPT, aqui quem fala é o pastor Gabriel Sontag, sou pastor da IELB aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E esse é o especial de férias da Rádio CPT. Nós queremos convidar você a conferir, assistir e conhecer filmes cristãos ou filmes que têm por detrás da sua história ideias e metáforas cristãs. Hoje eu quero convidar você a dar uma olhadinha numa história que rendeu 3 filmes. As histórias são das Crônicas de Nárnia, feitas pelo C.S. Lewis. As Crônicas de Nárnia são ao todo 7 crônicas e foram feitos 3 filmes com 3 histórias muito interessantes e que a gente pode fazer aí pontes e relatos com o texto bíblico. A gente pode colocar uma história do lado da outra e fazer algumas comparações e ver como essa história das Crônicas de Nárnia tentam apresentar Jesus e a história da salvação. Vamos dar uma olhada e lembrada nesses filmes? O primeiro filme é o filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Foi a primeira das crônicas que Lewis escreveu. E essa crônica ela é muito interessante porque ela conta, vamos dizer assim, nas entrelinhas, ela tenta mostrar na história a história da salvação, em que temos alguns personagens-chave que vão nos ajudar a entender como essa história da salvação é contada dentro desse universo, desse mundo que é a história de Nárnia. Para você poder entender, e aí vem já um exercício para você fazer ao olhar os filmes e ler os livros, para você entender, tem um personagem principal que está em todas as crônicas, que é esse leão. Ele é conhecido no texto como Aslan. O leão, Aslan, ele remete à figura de Jesus Cristo. Ele é o criador de Nárnia, ele tem uma função como de um deus dentro de Nárnia, e ele também é aquele que nas crônicas do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, essa primeira crônica que rendeu o filme, ele vai ser aquele que vai dar a sua vida para trazer salvação para toda a cidade, o território, o reino de Nárnia. Portanto, essa história ela é uma história chave, porque essa figura de Aslan, ela vai estar presente em todas as outras crônicas, e essa lembrança daquilo que ele fez por Nárnia, de ter morrido por Nárnia e ter ressuscitado para trazer esperança, salvação, um novo tempo, uma nova criação, ele está muito presente nessa primeira crônica. A segunda crônica que rendeu um filme, e que também vale a pena você começar agora a refletir e olhar curiosamente texto bíblico e como que a gente pode relacionar com a história de Nárnia, o segundo filme foi a história do Príncipe Caspian, que é uma história que fala de um tempo bem depois daquele tempo em que aconteceu essa salvação em Nárnia, e que é interessante olhar de uma perspectiva que Aslan continua cuidando do reino, cuidando do mundo, mesmo um mundo já muito diferente daquele que a gente conheceu na primeira crônica. No entanto, nessa segunda crônica a gente pode ver como é evocado, traz do passado, essas lembranças do passado, esses reis e rainhas do passado que podem orientar o presente e trazer uma nova perspectiva de futuro. É muito interessante a história do Príncipe Caspian. Você pode também fazer essa ponte, ficar sempre meditando durante assistindo o filme ou lendo os livros, né? Você pode fazer essa ponte lembrando do papel de Aslan e daqueles que estão junto com Aslan dentro dessa história, como que a gente pode ver. Talvez nessa segunda crônica seria interessante lembrar como os profetas que estão lá no passado, eles continuam sendo fonte de inspiração e orientação para nós no presente. Por fim, a terceira crônica que virou filme foi A Viagem do Peregrino da Alvorada. A gente ainda vai ter personagens como Caspian presentes na história e alguns dos personagens que estão ainda no primeiro filme. E essa terceira história ela é muito interessante e eu convido você a refletir sobre essa história, olhando de novo o papel de Aslan, que está sempre presente, mas olhar essa viagem do Peregrino da Alvorada como uma viagem que, vamos dizer assim, representa a vida cristã. Você vai perceber no filme que tem muitos desafios, muitos altos e baixos. O Peregrino da Alvorada é um navio, então essa ideia de um navio, que a vida cristã como um navio a navegar por um mar que tem momentos de ondas altas, momentos de dificuldade, é um convite para você também refletir essa terceira crônica, olhando aí esses aspectos da vida cristã, com altos e baixos, com tentações, com superações, e no final o país de Aslan que aparece e traz aí uma imagem até de céu. É muito legal. Fica o convite para você assistir os filmes, são 3 filmes, é muita coisa, mas é muita coisa legal.
E um convite ainda maior para você ler todas as crônicas, são 7 crônicas, é um livro grosso, mas que é muito tranquilo de ler, é muito gostoso de ler e que traz histórias no livro também, desde a origem da criação de Nárnia até uma história que é muito parecida com as ideias e aquilo que está por detrás do livro de Apocalipse. Eu tenho certeza de que você vai encontrar muita relação entre o texto bíblico e a história de Nárnia e vai encontrar também nesses dois, nesse livro e nos filmes, muita coisa bacana como um testemunho de fé. Que Deus te abençoe e que seja um momento especial aí assistindo os filmes em família. E fique ligado no programa e na rádio CPT e os nossos especiais de férias. Um forte abraço e a gente se encontra assistindo e lendo as Crônicas de Nárnia.